Olá, você sabe quem você é? Você tem tido crises de identidade ou frequentemente carrega aquele sentimento de que a sua vida não faz sentido? Este é o último vídeo sobre vertentes da identidade e nesse vídeo nós vamos abordar mais fundo em como a sua identidade é construída e principalmente como recuperá-la. Eu sou o Marcos Gasparini, seja bem-vindo ao canal. Senta o dedo no joinha para patrocinar esse vídeo para mais pessoas, te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E bora falar sobre vertentes da identidade. Embora eu já tenha falado bastante no canal sobre as camadas da sua identidade, vamos imaginar que a sua verdadeira identidade ela é um lago. E as camadas da sua identidade, as 7 camadas, elas representam a profundidade desse imenso lago. E para falar de vertente, vamos imaginar que esse lago ele está vazio. E aí a nossa busca nesse vídeo e nessa semana é justamente essa: buscar cada uma das vertentes que enchem esse imenso lago, descobrir qual é a cor e o gosto que tem a água desse lago. Mas afinal, quais são as 5 vertentes da identidade? Vertente número 1, seus pais. Todo mundo, antes mesmo de nascer, já nasce com 2 das 5 vertentes já desaguando em você. A vertente do seu espírito, que como padrão vai ser a última com que eu vou falar, e a vertente dos seus pais. Ela é constituída pelos seus pais ou seus tutores e a partir dela é onde você vai pegar a sua primeira identidade provisória. Essa identidade ela é construída de uma forma meio apressada, de uma forma meio atropelada, meio atrapalhada, digamos assim. É a forma como os seus pais derramam sobre você uma espécie de identidade. E essa vertente, ela é uma vertente onde tem amor, onde tem uma forma de amar que talvez você não entenda, e talvez para você não seja uma forma de amor, porque pode não ser a sua. Mas a gente vai falar de amor ainda no canal bastante, porque é um assunto que eu gosto bastante e tenho bastante prazer em falar. Em relação aos seus pais, entenda que todo pedaço de identidade que ele te der, todo pingo de identidade que ele te der, ou que eles te derem, tem relação direta com os desejos deles, os medos deles, o que eles aprenderam como certo e errado e levaram para si, ou seja, suas crenças. E tudo isso vai impactando você de alguma forma, vai chegando a você e formando aquele ser que por enquanto tem um repertório muito zerado, muito nulo. Você não sabe ainda quem você é, você ainda não identifica características que são só suas. E por esse motivo, você abraça essa identidade como sendo sua. Então é muito importante que você entenda que nessa vertente há sim água pura. Existe muita água pura que vem disso porque são das intenções. Talvez as ações deles não tenham um gosto tão bom. Talvez as ações dele não sejam tão claras a respeito do que você esperava. Hoje, que você já tem o seu lago muito cheio, você consegue entender, consegue medir, consegue comparar a cor e o gosto das outras vertentes. Com base nisso, eu tenho que te perguntar: o quanto dessa vertente que desagou em você representa o que você realmente é hoje? Eu quero que você pense nisso, e esse foi um dos questionamentos do vídeo mais curto da semana, por relação ao quanto de você já descobriu, o quanto daquele lago da verdadeira identidade tem relação com o que você realmente é e não simplesmente tem relação com o que eles disseram que você é.
E esse é basicamente o ponto de reflexão de todas as vertentes. O que elas dizem que você é e o que você realmente é. Então, eu venho te questionar quanto de sujeira você absorveu e principalmente o quanto você já soltou dessa identidade que eles disseram que era sua para realmente revelar a sua verdadeira identidade. Então essa vertente, ela enche um pouquinho daquele lago profundo e a cor dela pode não ser das melhores, pode ser meio turva, mas ela serve como base para que você passe por todas as outras vertentes e acabe encontrando qual a maneira mais correta, qual é a cor mais ideal comparada com você, qual é o gosto dessa água que realmente representa quem você é e qual dessas camadas você consegue tirar o melhor de você. Então vamos para a segunda camada, a camada das pessoas próximas. Pensando nas pessoas próximas, imagina que você num grupo de amigos, de colegas, as pessoas que são realmente mais próximas de você, alguns parentes, digamos assim, provavelmente alguns parentes que você tem, estão mais próximos de você. Quem tem aí a sorte de ter primos próximos ou uma família grande de irmãos, vai entender bem sobre as coisas que eu vou trazer aqui, ou até aquele amigo que, embora a sua família seja pequena, você sempre absorve para dentro da sua família e faz como sendo um irmão de escolha, digamos assim. Com relação a essas pessoas próximas, você sempre vai ter um rótulo no meio dessa gente que está próximo de você. Esses rótulos são sempre como se você é uma pessoa que estuda muito, você é o nerd. Se você é uma pessoa que está sempre rindo de tudo, você é o abobado. Se você está sempre fazendo piada, você é o palhaço. Então, assim, vários rótulos vão vir das pessoas que estão mais próximas de você. E esses rótulos, é importante você definir o que eles realmente representam. Porque às vezes as pessoas não entendem uma característica tua, elas te rotulam como sendo uma coisa errada, quando na verdade está demonstrando uma profunda qualidade que você tem, só que está sendo mascarada como se fosse um defeito. Porque você, diferente da maioria deles, tem uma característica diferente. E o que representa essas pessoas próximas e o que faz com que elas gostem de você e que faz com que você queira ficar junto com elas também, é saber que elas gostam de algumas características e com certeza essa é uma delas. Só que talvez eles não estejam olhando essa característica da maneira correta. Baseado nisso, você precisa entender o que vale na sua vida. Esse rótulo que eles criaram para você, qual é o sentido desse rótulo na sua vida? Você tem carregado isso até hoje? Você tem carregado negativamente isso até hoje? Por exemplo, você entende que até hoje você não é capaz de concluir uma tarefa porque em alguma conversa de vocês você foi rotulado assim? Ou você se entende como burro porque dentre esse meio de pessoas você é que tem menor grau de estudo? Estudo que eu digo é de formação, tá? Pensa que cada um é diferente, cada um tem uma qualidade diferente. E você não pode desdenhar as suas qualidades porque parecem para a sociedade que eles não é uma qualidade tão boa ou não é tão valiosa. Entenda que você carrega tesouros dentro de você na sua verdadeira identidade. Então, o quanto dessa água você tem deixado dizer que realmente é a sua verdadeira identidade? Que tipo de água, qual é o cheiro dessa água que está caindo lá na sua identidade? Pensa nisso, porque existem formas de você conseguir que isso não atrapalhe quem você é,
mas acabe lá no fundo ajudando a revelar a sua verdadeira identidade. Vamos à vertente número 3, a vertente da sociedade. Essa é a vertente do país, a vertente do patriota, a vertente do regional, para quem é gaúcho, paulista, cearense, sei lá eu da onde que você é. Entenda que a sociedade, ela vai te dar uma identidade e vai dizer para você que você tem que ser um tipo de pessoa, estudar um tipo de coisa, fazer um tipo de trabalho para gerar um tipo de receita para que a sociedade continue funcionando como ela funciona hoje. E é importante você saber que não é assim. Não é porque você mora num lugar que você tem que carregar o rótulo de quem mora nesse lugar. E aí eu vou trazer alguns rótulos aqui, como por exemplo o gaúcho que sabe fazer um churrasco excepcional. Ou o gaúcho que no trânsito é um cavalo. O paulista que está sempre correndo. O carioca que está sempre na praia. Ou o baiano que todo mundo fala que gosta de uma rede. E aí? Você vai carregar esses rótulos só porque a sua região diz que é isso? Ou você vai dizer que para tudo que você fizer, você vai fazer com jeitinho brasileiro porque você é brasileiro? Entenda que você não é brasileiro. A sua nacionalidade que é. Essa questão de você ficar dizendo que você é alguma região, que você é alguma característica, faz com que você entenda que a sua identidade é tão pequena que o país detém a sua identidade, que a região detém a sua identidade, que um determinado grupo detém a sua identidade. Isso faz com que você seja pequeno. Entenda que tudo que te rotula faz com que você seja pequeno, faz com que você seja menor do que você é. Então, com base nisso, olhe para tudo que você diz que você é. Você não é o emprego que você faz. Você não é a região que você mora. Você não é o grupo que você pertence. Você não é o país que você mora. E olha, você não é nem o planeta que você vive, para começo de conversa. Daqui um pouco o cara já está desenvolvendo aí a viagem para Marte e vão começar a colonizar Marte. E aí tu vai dizer, eu sou terrestre. Por quê, cara? Tu pode simplesmente pegar um foguete e vai para Marte. E aí tu vai ser o quê? Então assim, entenda que limites, barreiras, elas não existem para quem você é. Você que deixa com que as outras pessoas botem isso em você. Então, se você se considera um brasileiro, pega apenas as coisas de um brasileiro que são boas. Eu sou brasileiro e não gosto do carnaval. E não tem problema com quem gosta. Se você gosta do carnaval, tá tudo bem. Só que eu sou de uma geração que não curte carnaval. A gente não teve aquela vontade de ir pras ruas e pular carnaval. Não foi isso. E eu não tive nenhum meio, não cresci em nenhum meio que me incentivou também a gostar de carnaval. Então eu não gosto. Sou o brasileiro que não pula carnaval. A época de carnaval pra mim é uma época normal. Eu faço meu trabalho normalmente, eu continuo fazendo todas as coisas que eu faço, porque eu não me envolvo com isso. Ser brasileiro não quer dizer que eu sou obrigado a gostar de carnaval. Então desde muito cedo eu nem ligava a TV para assistir carnaval. Não estou fazendo uma campanha contra o carnaval, é simplesmente para que você entenda que estar no Brasil, ter nascido no Brasil, ter a identidade brasileira, nacionalidade brasileira, não significa que eu tenho que ser exatamente o que o Brasil espera que eu seja. E isso tem relação com o patriotismo também. A forma como eles esperam que eu, como patriota, me porte, também não é assim. Entenda que eu vivo num planeta com milhares, bilhares de seres humanos. E com base nisso, eu não posso simplesmente entender que eu sou brasileiro e defender minha forma de brasileiro de ser. Eu pertenço a uma coisa muito maior do que o Brasil.
Eu pertenço a algo que talvez seja maior do que a Terra. Então, com base nisso, como eu posso deixar que um simples país diga o que eu vou fazer? Um bairro do meu planeta diga o que eu vou ser. Não é assim que funciona. E quando isso se torna real e a sua identidade se torna tão pequena por você aceitar esse tipo de coisa, acontece coisas como as que estão acontecendo agora. Não sei em que época você está assistindo esse vídeo, mas existem guerras hoje acontecendo por banalidade. E são coisas que hoje eu não consigo entender como cabe na mente das pessoas tu sair da tua casa para atacar o teu vizinho. Eu não consigo imaginar isso por uma questão ideológica, política. Não me interessa qual é o motivo que tu assume, que tu veste para atacar o teu vizinho. Porque não faz sentido nenhum um negócio desse. Não faz sentido nenhum tu abrir mão da tua humanidade por alguma coisa. E é por alguma coisa. Cada guerra é por alguma coisa. Por querer ter posse de alguma coisa. E, cara, eu acredito que a nossa civilização ela já evoluiu o suficiente para inventar outras formas de compartilhar. Não faz sentido isso. E isso só acontece porque você acredita que você pertence a uma coisa, que existe um teto em quem você é, que você precisa se colar no país que você é para dizer: eu sou brasileiro, para poder dizer quem eu sou. E quem você é está aí dentro, faz parte de todas as vertentes, não de uma só. Quando você pega o rótulo de uma só, você pode carregar um grande problema. Vamos à vertente de número 4, a vertente do seu caminho. Como assim? Digamos que você nasceu numa família, aquela família ela pertence a uma comunidade, a um país, e aquele país onde você viveu, você construiu amigos, então você já tem uma constante de 3 vertentes, 4 conta do espírito, e nessa hora você já deve estar começando a ter interações com ela. Com essas 4 você começa a trilhar o seu caminho. E aí você tem diversas identidades emprestadas e com base nelas você começa a construir o seu caminho. E ao cavar o seu caminho, você começa a perceber que dele brota uma vertente da sua identidade. Durante o seu caminho, você vai começar a absorver características que são suas. Você vai começar a desenvolver características que são suas e vai começar a soltar um pouco da sujeira das outras vertentes que está grudada em você. Então todo o seu suor vai começar a gerar uma vertente que vai levar a sua identidade, aquele grande lago a encher. E com base nisso, você precisa estar sempre atento ao que você carrega durante este caminho. E por mais que esse caminho seja o seu caminho da vida, eu acredito que existe um certo momento em que você consegue olhar para aquele lago e falar: esse sou eu, pronto. Eu não posso deixar com que esses caminhos sujem mais ele. Então, no momento que você está no seu caminho, você consegue ter essa sensação. Você consegue começar a trabalhar a sua maturidade de identidade. E com isso você começa a deixar lama para trás, você começa a deixar as pedras para trás, você começa a deixar os galhos, as folhas, toda a sujeira que foi gerando no seu caminho, você começa a deixar ela para trás, porque o que você quer é que lá no final simplesmente caia aquela água pura que foi gerada do caminho que você trilhou. Então, a vertente do seu caminho, ela é muito importante e você precisa fazer questionamentos fortes durante o processo para saber se todo o caminho que você trilhou foi um caminho correto. Porque às vezes você pode pegar um desvio nesse caminho, o que pode fazer com que essa água pegue muita sujeira, o que pode fazer com que atrase ou que reduza a quantidade de água que o seu caminho realmente merece entregar na sua identidade.
Então, se você é uma das pessoas que durante o seu caminho desviou a sua vertente para um lugar onde só tem sujeira, eu te convido a voltar lá atrás, volta lá no desvio e corta o caminho. Corta esse caminho que desviou e que sujou quem você é. Você tem a chance de retrilhar isso. Você está vivo, você está com saúde, talvez não muita, mas você ainda tem bastante do sopro de vida dentro de você. Você ainda pode retrilhar esse caminho. Você pode voltar lá onde você desviou e falar: esse caminho é ruim, isso não me pertence, isso aqui eu preciso colocar pedras para que a minha identidade não venha para cá e para que nada de bom se perca nesse lugar, para que nenhuma pureza da minha água se suje aqui, porque isso não faz parte de quem eu sou. E eu preciso deixar com que esse rio flua para dentro da minha verdadeira identidade. Com base nisso, você vai seguir e deixar aquela água linda e cristalina chegando lá naquele grande lago e ajudar ele a ficar cada vez mais bonito, cada vez com uma água com uma aparência cada vez mais clara, com um gosto cada vez mais gostoso, porque ser quem você é assim, é gostoso. E falando nisso, vamos para a vertente número 5, a vertente do espírito. Essa que está com você desde antes de você nascer. Essa que, junto com a identidade dos seus pais, foi começando a formar aquela sensação de eu pertenço a algo, aquela sensação de eu sou assim. E por mais que você esteja pegando identidades emprestadas, essa vertente sempre te direciona no que é certo e no que é errado. Ela é aquela água pura e cristalina que quando você bebe outra, você sabe que não é uma água boa, porque ela derrama em você o tempo todo a água boa, a água certa, a água que é representante de quem você é. Graças a essa água, você entende grandes sentimentos, como o amor, como a compaixão. Você consegue entender, e para quem quiser discordar disso, é só olhar uma criança. De onde vem a pureza de uma criança? Dos pais? Entenda que aquela pureza, ela vem do espírito da criança. É o que ela veio já da identidade dela. O que a gente aprende durante o caminho é como evitar essa pureza de uma forma que a gente proteja ela para não ser usada pelos outros, para não servir de proveito pelos outros. Então, não descarta a questão desta água linda, pura e cristalina estar junto com você. Durante o caminho, você vai começar a bloquear ela, e a intenção é que lá no final ela esteja tão parecida com a sua verdadeira identidade, porque durante o processo ela é a única pura. Não vem uma sujeira dela. Você que no seu caminho vai colocando sujeiras nela. Você que no seu caminho vai colocando filtros nela. Ela é uma água pura, ela não precisa de filtros. Os outros caminhos, sim, os outros caminhos precisam de filtros. Eles precisam que você cuide o que está saindo de lá, eles precisam que você coloque filtros quando está muito sujo, ou desvie a rota aonde ela está sujando mais. A do espírito não, ela só precisa verter. E toda vez que você tenta mudar alguma coisa nela, você está atrapalhando esse fluxo. Então, entenda que eu bato em todos os vídeos que eu falo sobre identidade, eu falo sobre espírito, porque não tem uma coisa sem a outra. E normalmente o teu espírito é o norteador do que é certo e do que é errado. Então, para falar das vertentes, eu citei todas elas e o que tem de bom em cada caminho, o que tem de ruim em cada caminho. É importante você saber que para você ter uma verdadeira identidade, que você não tenha crises de identidade, que você saiba realmente quem você é, você precisa de uma identidade que, ao olhar para aquele lago, a cor dele esteja mais parecida com a cor do seu espírito, que o gosto esteja mais parecido com o gosto do seu espírito,
que você sinta que o cheiro daquela água é o mais parecido com o cheiro da água do seu espírito, porque ela é a água pura. Ela foi a pureza de vertente que você bloqueou durante seu caminho e que você carrega as sujeiras. Essas sujeiras são parte da sua identidade, mas são algumas características de alguma vertente dessas que forma quem você realmente é também. Então, entenda que para poder resgatar o seu espírito, para poder resgatar a sua identidade, você precisa com que o seu lago ele comece a se espelhar mais nessa vertente. Então, vamos lá. Eu estou com um grande problema de identidade, eu tenho crises de identidade constantes, eu não sei o que eu faço, eu não sei quem eu sou, eu olho para a minha vida e a minha vida não faz sentido. O que eu devo fazer? Analise cada uma dessas vertentes. Pegue papel e caneta, analise cada uma dessas vertentes. Se você está olhando para cada uma dessas identidades e está identificando que está caindo sujeira delas, significa que você não está absorvendo o que você deveria de cada um dos caminhos. Entenda que você não deve carregar fatos para dentro de quem você realmente é. Não são as coisas que aconteceram em cada um dos caminhos que você deve carregar, desaguar em quem você realmente é. A água pura e cristalina, ela está nos ensinamentos. Ela está nas coisas boas que você aprendeu. Não nas coisas ruins que aconteceram, mas nas boas que você entende, nos ensinamentos, aonde você aprende que você não deve fazer tal coisa. É isso que é a água pura. Se você errou no seu caminho, parabéns, faça certo agora. É assim que funciona. A gente não vai acertar todas as vezes, seus pais não acertaram todas as vezes, os pais deles também não. Seus governantes não aceitam, não acertam todas as vezes. É simples, você não vai dar sempre um passo certo. Em algum momento você vai virar o pé, em algum momento você vai tropeçar. E tá tudo bem. Isso vai acontecer e tá tudo bem. Só que o que você tem que entender é que quando isso acontecer, não faz parte de quem você é. Você precisa parar e falar, não, isso aqui não faz parte de quem eu sou. Eu preciso aprender que isso eu não posso carregar. Então, toda vez que eu ver algo semelhante, eu desvio. É assim que funciona. Então, pegue desvios em cada um desses caminhos. Em cada caminho onde você está carregando uma dor, uma sujeira, você desvia para carregar um ensinamento de que você deve desviar disso. Você aprendeu que isso você não carrega, você desvia, você contorna. Faça uma análise, uma autoanálise. Ninguém conhece mais você do que você. Então para de se bloquear, para de buscar em você aquela coisa de que você não é capaz, de que você precisa de alguém o tempo todo para poder te dar um norte. Porque enquanto você fica com esse pensamento de que você precisa de alguém o tempo todo, você para de ser esse alguém. Você terceiriza a responsabilidade da sua evolução. Você diz, ninguém me ajuda. Você diz, se eu falasse com fulano agora. Ei, vai falar com você. Não adianta você querer falar com fulano o tempo todo, porque o fulano não vai te transformar. Você precisa se transformar. Com base nisso, eu espero que você tenha entendido o que leva você a ter crise de identidade. Como você descobre qual a sua verdadeira identidade e, principalmente, como você pode recuperar a sua verdadeira identidade. Se você gostou, comenta aí. Vou deixar um comentário fixado, vai lá no comentário. Comenta o que você gostou, se faz sentido. Comenta uma sujeira que você está carregando de cada um dos caminhos. Comenta uma pureza que você deixou escorrer aí, contornando alguma coisa. Comenta um ensinamento. Ensina outra pessoa também sobre aquele desvio que você já pegou e que fez muito sentido na sua vida. Eu sou Marcos Gasparini e que Deus te abençoe.